Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que corrupção na Petrobras já deveria ter sido investigada nos anos 90. PSDB reage. FHC diz que presidente foi descuidada e compara Dilma ao criminoso que furta e grita, pega ladrão. E Aécio Neves declara que Dilma parece zombar dos brasileiros. Ministério Público quer devolução de 4 bilhões de reais de empresas por desvios na Petrobras. Shoppings de São Paulo criam alternativas para poupar água e chegam até a fechar banheiros. Alckmin descarta hipótese de rodízio e diz que se obras ficarem prontas no prazo, haverá água para recuperar o Cantareira. Inspirado na filha, ex-executivo cria parque adaptado para crianças com deficiência. Na série Cara de São Paulo, uma ex-bailarina que criou uma lavanderia especializada em cuidar de trajes de espetáculos. O governo de São Paulo anuncia medidas para tentar conter a onda de casos de explosão em caixas eletrônicos no estado. Entre as principais mudanças está a obrigação de escolta para os veículos que transportam explosivos. O espaço para abrigar os caixas eletrônicos já estava definido. Seriam 3 equipamentos neste cantinho do posto de combustíveis, no bairro do Morumbi. Mas eles nunca foram instalados. O caixa mais próximo está do outro lado da rua, num supermercado. A preocupação com a segurança dos clientes fez com que o dono do posto desistisse da ideia. Porque houve um crescimento desse crime e para nós é muito perigoso isso. Nós estamos em cima de uns tanques de gasolina. Quer dizer, graças a Deus, não aconteceu nenhuma desgraça, mas não estamos livres disso. José Alberto também é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e explica que a preocupação atinge boa parte dos donos de postos, que estão deixando de renovar os contratos com as agências bancárias. Com certeza nós vamos acabar com esse serviço para o consumidor, que é uma pena, mas é o que vai acabar acontecendo. Nos últimos 3 anos, os ataques a caixas eletrônicos com uso de explosivos, maçaricos e arrombamentos cresceram na capital. Em 2012 foram cerca de 80. Em 2013 foram registrados mais de 100. No ano passado ocorreram 130. De janeiro até agora foram 27. A Secretaria de Segurança Pública do Estado não confirma os números, apenas diz que prendeu 17 criminosos. As medidas foram discutidas durante uma reunião que estavam representantes das polícias civil e militar, do Exército e também da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Nós gastamos 9 bilhões de reais por ano apenas na segurança física das agências e do parque de caixas eletrônicos. Entre as medidas anunciadas estão a criação de uma força-tarefa para fiscalizar as pedreiras e também a utilização obrigatória de escolta privada para transportar as cargas de explosivos no estado. Para evitar qualquer possibilidade de roubo, qualquer possibilidade de desvio. A Secretaria de Segurança Pública pretende ainda criar um cronograma para a instalação de dispositivos de segurança em caixas eletrônicos que estejam em áreas consideradas críticas. Os locais não foram divulgados, mas a ideia é que esse mecanismo manche notas de dinheiro e solte uma bomba de fumaça. Segundo o secretário, isso dificultaria a ação dos criminosos e daria tempo da polícia chegar. Moraes afirmou ainda que pedirá ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o veto à fabricação e à comercialização de bananas de dinamite. Não há mais necessidade hoje para a realização de explosões de bananas de dinamite. Só 15% das pedreiras utilizam isso, são as menores. Hoje já é feito por um outro sistema muito mais moderno e que não permite o furto, porque é um sistema eletrônico. O pacote anunciado hoje faz parte da estratégia da Secretaria de Segurança Pública para baixar os números de roubos no estado. No começo do mês, a SSP já tinha determinado a inclusão do IMEI, Código de Identificação presente nos celulares, no boletim de ocorrência. Com a sequência numérica, as empresas de telefonia móvel conseguem inutilizar o aparelho à distância.
Tentativa de assalto nos Jardins termina com um criminoso morto. O ladrão tentou assaltar um empresário e foi baleado pelo segurança dele. Era a hora do almoço quando os vizinhos ouviram os disparos na calçada da Alameda Ministro Rocha de Azevedo, nos Jardins. Deu para ouvir os tiros, foram 3 tiros. Não demorou muito, chegou a polícia, foi tudo muito rápido. Testemunhas disseram que um empresário que estava a pé foi abordado por um homem armado que queria levar o relógio dele. Só que esse empresário estava escoltado por 2 seguranças que vinham logo atrás. Um deles disparou contra o ladrão. O resgate foi chamado e ainda tentou reanimar o homem, que acabou morrendo. Ao lado dele, uma pistola 9mm, que teria sido usada na tentativa de assalto. A delegada que atendeu a ocorrência já assistiu às imagens gravadas pelas câmeras do prédio em frente. O segurança que atirou seria um policial militar. Shoppings de São Paulo alteram a rotina para poupar água. Muitos estabelecimentos criaram alternativas para não aumentar o consumo. A placa na porta é clara. 4 dos 10 banheiros deste shopping na região central ficam fechados de segunda a sexta-feira. A interdição foi para reduzir o consumo de água. Nos mictórios foram colocados avisos informando que o sistema dispensa o uso da água. As descargas a vácuo já existiam. Elas consomem 1,2 litros por acionamento. No sistema convencional, são quase 9 litros. Além disso, o horário do ar-condicionado foi reduzido em 1 hora para poupar a água usada no resfriamento das máquinas. Só com essa horinha a menos, o shopping deixou de gastar 3.000 litros por dia. Nós já tivemos uma economia de 20% no nosso consumo bruto, consumo geral. Tá? Em fevereiro, nós estamos afinando toda essa distribuição de água e estamos com a expectativa de chegar a 30% de economia. Nossa meta anterior era 130 mil litros dia. Tá? Já chegamos a 110, 100 mil litros e queremos, nosso objetivo agora, nesse mês, chegar a 90 mil litros. Outra medida é que aqui no subsolo foram instalados 4 reservatórios de 5 mil litros cada um. A ideia é armazenar a água do lençol freático aqui do terreno. Uma água que antes era praticamente jogada fora, passou a ser reaproveitada aqui no shopping. Hoje a central de água gelada já é 100% com essa água. A lavação de todas as áreas comuns 100% com essa água. Este outro shopping na Zona Norte planeja construir um sistema para reaproveitar o esgoto e usar a água tratada nos banheiros e na limpeza. A medida não é emergencial, já que o shopping não depende mais da Sabesp. Todos os quase 7 mil metros cúbicos mensais são captados de 3 poços artesianos, instalados em 2011. Desde aquela época, é gerada uma economia mensal de 50% no valor antes pago à Sabesp. No início, que era uma coisa que era mais econômico, né? Tinha um foco mais de redução de custos e etc. No fim, hoje, você está vendo que se não fosse isso, você poderia estar tendo problema. Nós somos autossuficientes. Desde a elaboração de alimentação, na praça de alimentação, para a elaboração de alimentos, até nos banheiros, para lavagem de fachada, para lavagem de pátio. O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers acredita que estações de reuso de água são uma ótima saída, mas que medidas mais simples já ajudam a reduzir o consumo. Trocar a torneira dos banheiros de uma vazão completa por uma vazão aerada reduz em cerca de 28% o consumo de água. Trocar o vaso sanitário, que consome 9 litros, por um vaso que consome 6 litros, também já reduz aí em 33% o consumo de água. Você passar a lavar as áreas comuns do mall com menos frequência, que a lavagem é necessária, mas você lavar com menos frequência. Você irrigar as plantas e fazer a jardinagem também com menos frequência. Isso tudo acaba acarretando uma economia de 30%, 35%, 40% do uso da água. Governos municipal e estadual prometem assinar convênio até 15 de março para resolver o problema das enchentes na região da Vila Itaim, na zona leste da capital. As obras estão previstas para começar no segundo semestre deste ano.
Desde a madrugada da última terça-feira, ruas e casas da Vila Itaim, na Zona Leste, estão tomadas pela água. Na quarta-feira, o Jornal da Gazeta mostrou a situação da casa do Marcos. Foi na terça-feira, por volta das 4h10 da manhã, eu acordei, que geralmente é o horário que eu vou trabalhar. A hora que eu desci para a cozinha, já tinha água na cozinha. As enchentes nessa região são rotina e em 2009 os moradores chegaram a ficar 3 meses embaixo d'água. Desde então, a prefeitura discute a construção de um pólder no bairro, algo como um piscinão. A obra é um sistema hidráulico subterrâneo composto por um dique de contenção para impedir que a água do Tietê transborde. Até ontem, prefeitura e governo do estado discutiam a responsabilidade sobre o início das obras. Hoje, em reunião entre o prefeito Fernando Haddad e o superintendente do DAEE, Ricardo Borsari, ficou decidido que até 15 de março um convênio será firmado entre os dois governos. O DAEE fica responsável por pagar a obra e a administração municipal por retirar as famílias. A prefeitura trabalha com o número de 366 famílias que devem ser retiradas da região da Vila Itaim para a construção da obra. No entanto, a prefeitura destaca que todas essas famílias só devem ser retiradas após o processo de licitação ser concluído. Faremos o cadastramento e o congelamento da área, que será afetada pela obra. Isso é possível fazer antes da licitação, mas a remoção propriamente dita só com a empresa contratada para evitar a reocupação. Caso o convênio seja firmado até a data prevista, a expectativa é que as obras comecem no segundo semestre após a licitação, que deve ter início em abril. A construção faz parte do programa Várzea do Tietê e deve custar 63 milhões de reais. Prefeitura e Estado já estiveram nesta área, já montaram ali uma operação que demorou algo em torno de 90 dias, em que SEAB e DAE procederam à apresentação do projeto à comunidade, inclusive indicando aquelas áreas, as casas que seriam naquele instante afetadas, não é isso? E agora nós vamos refazer esse trabalho no sentido de consolidar esta informação para efeitos da relocação que a Prefeitura vai executar assim que as obras vierem para ser iniciadas. Nível do sistema Cantareira mantém sequência de alta nesta sexta-feira. Governador Geraldo Alckmin descarta a possibilidade de rodízio se obras terminarem no prazo. Segundo a Sabesp, o principal reservatório da Grande São Paulo opera com 10% de sua capacidade. Foi um aumento de 0,5 ponto percentual. O número é o dobro do registrado no dia 1º de fevereiro, quando os reservatórios estavam em 5%. Mas não cobre nem a segunda cota do volume morto, que acrescentou 10,7 pontos percentuais ao sistema em outubro passado. Os demais mananciais que atendem a Grande São Paulo também subiram. O Alto Tietê, o mais crítico depois do Cantareira, manteve o ritmo de alta e chegou a 17,8%. O Guarapiranga opera com 57,1%. Hoje, o governador Geraldo Alckmin descartou a implantação do rodízio de água nas cidades da região metropolitana. Pois é, e a semana terminou com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva e esquentou um pouco em relação aos últimos dias e a máxima chegou aos 28 graus. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no final de semana. Será que esquenta ainda mais? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O ar seco volta a ganhar força no sudeste do país. Com isso, o final de semana de sol e calor está garantido em quase toda a região. Já no sul do Brasil, a frente fria ainda provoca chuvas entre o norte gaúcho e o Paraná. E em toda essa área escura, entre o norte do Mato Grosso do Sul, quase toda a região norte até o estado do Maranhão, há risco de temporais amanhã. No Nordeste, muitas nuvens, calor e chuvas passageiras. Máxima amanhã na casa dos 30 graus em Porto Alegre, 37 no Rio de Janeiro, 33 em Vitória, 30 graus em Salvador e 31 em João Pessoa. Detalhando agora o estado de São Paulo, a previsão é de sol entre nuvens em praticamente todas as regiões paulistas. Apenas o sul e o oeste do estado, que ainda pode chover de forma rápida a partir da tarde. Aqui na Grande São Paulo, o sol brilha forte o dia todo e as temperaturas entram em elevação. A mínima prevista nessa madrugada é de 21 graus e amanhã à tarde a máxima chega
chega aos 31. Já na cidade de Presidente Prudente faz calor de 32 graus, mas pode chover entre a tarde e a noite. E no litoral o dia será de sol e calor. Quem estiver no Guarujá vai enfrentar um calorão de 34 graus. E segundo os meteorologistas, o domingo será mais um dia ensolarado e quente em praticamente todo o estado de São Paulo. E o horário de verão, que entrou em vigor em outubro do ano passado, chega ao fim à meia-noite deste sábado. Com isso, os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Segundo o governo, o horário de verão resultou em redução de 4,5% no consumo de energia nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta temporada. A economia foi de 278 milhões de reais, inferior aos 405 economizados no ano passado. O motivo dessa queda foi o uso mais intenso das usinas térmicas. O projeto de um ex-executivo do mercado financeiro tem mudado a vida de crianças com deficiência aqui na capital paulista. Ele criou um parque totalmente acessível e aberto ao público em homenagem à filha, que morreu em um acidente de carro em 2012. Para toda criança, brincar é também aprender. Para esses pequenos, os 15 equipamentos do projeto Ana Laura Parque para Todos, na Moca, têm ainda uma função especial. Eles foram projetados para garantir acessibilidade e segurança para crianças com deficiência e dificuldades motoras. A ideia surgiu do processo de superação do executivo Rudy Fischer, que perdeu a filha de 3 anos em um acidente em 2012 e encontrou no voluntariado uma maneira de preservar a imagem de Ana Laura, ajudando crianças especiais. Fizemos uma viagem alguns meses depois dela ir embora e nós vimos um brinquedo que era acessível. A pessoa que nos mostrou falou: olha, esse brinquedo é para crianças com e sem deficiência. E aí a Cláudia, minha esposa, é que teve a ideia. Ela falou: será que isso existe no Brasil? O primeiro parque 100% acessível de São Paulo fica em uma unidade da ACD. Aqui as crianças encaram desafios como o ábaco, brincadeira antiga que desenvolve a coordenação. O estímulo dos músculos e o equilíbrio são algumas das funções trabalhadas no tradicional trepa-trepa. E que tal esse simpático girassol que desenvolve o controle do tronco? É um ambiente lúdico, um ambiente gostoso, porque é o ar livre, a gente tem a natureza, né, também junto. Então, os brinquedos foram projetados de forma a oferecerem segurança e cada um deles proporciona, além do brincar, que é o fazer da criança, para nós terapeutas, objetivos terapêuticos. O Parque da Moca é aberto ao público durante a semana em horários especiais, já que um dos objetivos é promover a interação entre crianças com e sem limitações. A Heloísa, de 5 anos, adora o balanço e o escorregador. Aprendeu a superar o medo e se divertir. Solta a mão, solta a mão! Ela gosta, né? Que a gente fica bastante tempo aqui durante a manhã esperando, né? O horário das terapias. Ela faz bastante amizade aqui. São pequenas variações nos brinquedos que proporcionam uma interação completamente diferente. Esse balanço aqui, por exemplo, olha só, tem um espaço para a cadeira de rodas da Heloísa. E aí, ela pode sentar aqui e brincar tranquilamente com qualquer outro amiguinho que ficar no banco da frente. Vamos lá? Aê! Elas gostam muito, porque nesse momento a gente consegue ver essa socialização, essa troca de olhar, essa questão de um auxiliar o outro, da criança que tem uma dificuldade olhar para aquela outra criança, que é um modelo e aí está tentando também criar alternativas de estar conseguindo fazer alguma coisa. O projeto de Rudy está em expansão e outros 2 espaços nos mesmos moldes já estão em desenvolvimento, um na zona sul da capital e outro em Araraquara, no interior. A ideia é espalhar os parques acessíveis por todo o país. É muito bom ver crianças que normalmente não têm essa oportunidade de brincar em parques, brincar, se divertir e rir com um sorriso enorme na boca. Quer dizer, isso é muito gostoso de ver, não é? O Parque Infantil Acessível fica anexo à AACD da Moca. O endereço é Rua Taquari, número 549. Ex-bailarina profissional Neide Rossi preserva a memória dos anos em que brilhou nos palcos.
Ela criou uma lavanderia que se especializou em lavar os delicados trajes usados nos espetáculos. Uma personagem que é cara de São Paulo. Entrar na lavanderia é voltar no tempo. O lugar tem um ar de filme norte-americano, com máquinas que os clientes operam sozinhos ao colocar apenas uma ficha. Nada que combine muito com a delicadeza de uma bailarina, mas tem sido assim há 25 anos. Neide Rossi não gira em pirueta, nem fica na ponta do pé, mas com a mesma graça comanda a limpeza por aqui. A loja começou como franquia de uma rede, depois ganhou um novo nome por sempre cuidar dos figurinos de teatros e companhias de dança. Nós estávamos lavando a roupa do Grupo Cisne Negro e a dona Uda, diretora da companhia, colocava agradecimentos a todos que ajudavam esse grupo e a nossa lavanderia estava incluída. Só que nessa época nós pertencíamos a uma franquia e não seria justo colocar o nome da franquia quando nós é que fazíamos o serviço. Então ela colocava Lavanderia dos Artistas e punha nosso telefone e o nosso endereço. Em meio a camisas e roupas de cama, a lavanderia se especializou também em cuidar de trajes bem mais delicados. Esse titi, ele vai para Berlim, agora no fim de semana, já vai para Berlim, num festival que tem lá muito importante. A lavanderia apoia sempre 2 peças de teatro, sem cobrar nada para lavar o figurino. Neide começou a dançar balé aos 7 anos. Aos 15, entrou na companhia de balé do 4º Centenário, a primeira profissional de São Paulo. Ganhou prêmios, participou de muitos programas na televisão, teve aulas e dançou ao lado dos principais bailarinos que passaram pelo Brasil. Mas parou cedo, não só porque casou, mas devido ao momento pouco favorável à dança durante a ditadura militar. Durante um período de 10 anos, as artes foram muito sacrificadas. Nós podemos analisar até que da minha geração, que agora estão morrendo aqui, lá e acolá, sobram, acho que nesta mão só. Depois há um abismo e aí novamente foram formados bons profissionais. Mesmo longe dos palcos, Neide nunca deixou o balé longe de sua vida, seja na limpeza dos figurinos lá na lavanderia, seja em aulas que ela dá quase diariamente há muitos anos. É assim, aos 76 anos ela cumpre essa jornada dupla, mas sempre conseguiu encontrar sentido para tudo o que faz. De acordo com meus alunos, eu não sou brava, mas eu sou exigente. Então eu gosto de tudo muito bem acabado, que em dança a gente usa assim, tudo limpinho. Continuo trabalhando com limpeza, aqui tudo tem que ser limpinho, em dança também, tudo limpinho. Ministério Público Federal cobra mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais de empresas e executivos investigados na Operação Lava Jato. A promotoria ajuizou hoje 5 ações de improbidade e pede o ressarcimento das quantias aos cofres públicos, além de indenização por danos morais coletivos. São alvo das ações as seguintes companhias: Camargo Correia, Sanco Sider, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia e Engevix. O Ministério Público Federal pede ainda a proibição de contratação dessas empresas pelo poder público e requisita que elas não recebam benefícios ou incentivos fiscais. Segundo a promotoria, as ações detalham a participação dos envolvidos no pagamento de propina a funcionários da Petrobras. Os valores variavam entre 1% e 3% do total de contratos obtidos por meio de licitações fraudadas. Ainda de acordo com o Ministério Público, o esquema funcionou entre os anos de 2004 e 2012, com pagamentos se estendendo até o ano passado. Procuradas, as empresas negaram as acusações. Presidente Dilma Rousseff diz que corrupção na Petrobras deveria ter sido apurada durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
Segundo Dilma, se a corrupção que ocorria na Petrobras na década de 90 tivesse sido descoberta, o esquema de pagamento de propina de empreiteiras a funcionários da empresa não teria se perpetuado por tanto tempo. Se em 96, 97 tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. A impunidade, isso eu disse durante toda a minha campanha, a impunidade, ela leva água para o moinho da corrupção. Dilma afirmou que não pretende punir empresas, mas as pessoas envolvidas no escândalo. Nós iremos tratar as empresas tentando, principalmente, considerar que é necessário criar emprego e gerar renda no Brasil. Isso não significa, de maneira alguma, ser conivente ou apoiar ou impedir qualquer investigação ou qualquer punição a quem quer que seja. Doa a quem doer. Agora, eu não vou, por exemplo, tratar a Petrobras como a Petrobras tendo praticado maus feitos. Quem praticou maus feitos foi funcionários da Petrobras que vão ter de pagar por isso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota afirmando que evitou se manifestar desde o início das investigações de corrupção na Petrobras, mas que após a campanha de propaganda defensiva da presidente Dilma Rousseff, foi forçado a reagir. Fernando Henrique pergunta como alguém sério pode responsabilizar seu governo pela conduta imprópria individual de um funcionário se nenhuma denúncia foi feita na época. Para o ex-presidente, no caso do esquema de corrupção na Petrobras, não se trata de desvios de conduta individuais de funcionários da estatal, nem são eles os responsáveis. Trata-se de um processo sistemático que envolve os governos da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Fernando Henrique diz que Dilma deveria fazer um exame de consciência, admitir que foi descuidada ao não recusar a compra da refinaria de Pasadena e aguardar com maior serenidade que se apurem as acusações que pesam sobre o seu governo e de seu antecessor. Já o senador Aécio Neves, do PSDB, declarou que Dilma parece zombar ao falar de corrupção na Petrobras. Para Aécio, a corrupção se deu de forma institucionalizada em benefício de um projeto de poder. A presidente reaparece parecendo querer zombar da inteligência dos brasileiros, ao atribuir o maior escândalo de corrupção da nossa história, patrocinada pelo governo do PT, a um governo de 15 anos atrás. Na verdade, me parece que a presidente volta a viver no país da fantasia que conduziu a sua campanha e que tanta decepção trouxe, inclusive, aos seus eleitores. O PSDB não tem qualquer receio de que se investigue o que quer que seja. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje, como a gente viu, o Ministério Público começou a cobrar a conta da roubança na Petrobras. Entrou com uma ação na Justiça pedindo indenização de quase 4 bilhões e meio de reais das empreiteiras que corromperam a estatal do petróleo. E é só o começo. Neste mesmo dia, como a gente também acabou de ver, a presidente Dilma Rousseff divulgou uma teoria sobre o motivo da roubança. Depois de ficar quase 2 meses sem falar com os jornalistas, a presidente disse que, se a corrupção da Petrobras tivesse sido investigada lá em 1996 ou 97, não teria ocorrido o caso de um ex-gerente da petroleira, que disse à justiça ter roubado a empresa até recentemente. Em resumo, a presidente disse que a culpa, ou parte grande dela, é do governo FHC, que não matou a corrupção no berço. Então, a corrupção foi crescendo, se desenvolvendo e absorvendo a Petrobras, sem que quase 12 anos de governos petistas tivessem notado a roubalheira. Mas isso nem é o mais importante. A presidente parece querer convencer alguém de que o problema não é do governo dela ou dos 12 anos do governo petista, por mais que se tenha roubado nos governos anteriores. Ao tentar dourar a pílula desse modo, a presidente parece um tanto desconectada da realidade. Trata-se da mesma falta de senso que a faz adiar a reforma da Petrobras, que não sofre apenas de corrupção. Mesmo sem a roubança, a empresa tinha problemas financeiros, tinha dívida demais, investia demais em projetos pouco rentáveis e não fazia caixa bastante,
porque a administração Dilma limitou o faturamento da empresa. Essa falta de senso de noção da crise da empresa e do país, essa tentativa de passar um verniz em problemas gritantes, não apenas impede uma solução, como agrava a crise. Mesmo no ano de recessão e de consertos da economia, seria possível ter uma perspectiva de futuro melhor se a presidente tivesse visão e estratégia de fazer reformas que podem acelerar o crescimento. Começando por reformas de problemas muito gritantes, como o da Petrobras, a maior empresa, a maior pagadora de impostos e a maior investidora do Brasil. Mas, assim como a presidente e o PT dizem não ter visto corrupção nos últimos 12 anos, eles também parecem enxergar que o país está encalacrado e precisa de uma atitude urgente. O problema nem é dourar a pílula, é acreditar mesmo que ela é de ouro. Boa noite. Cerca de 5.200 funcionários da General Motors de São José dos Campos, no interior de São Paulo, entraram em greve hoje por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, a paralisação é uma reação à proposta feita pela montadora para demitir 794 funcionários da unidade após 2 meses de layoff, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. A GM informou que a proposta da empresa foi deturpada pelo sindicato, que não foi notificada sobre a greve, o que a tornaria ilegal e que pretende processar a entidade. Presidente Dilma Rousseff reafirma a correção de 4,5% na tabela do imposto de renda para a pessoa física. Dilma falou hoje durante cerimônia em Brasília. Em janeiro, ela vetou a proposta aprovada no Congresso Nacional de correção de 6,5% e hoje afirmou que esse percentual não cabe no orçamento do governo. Ministros das Finanças da zona do euro chegam a um entendimento para prorrogar o acordo de empréstimo da Grécia em 4 meses. Isso afasta o risco imediato de a Grécia ficar sem dinheiro nos próximos meses e ser forçada a deixar a zona do euro. Atenas ganha fôlego para tentar negociar um acordo de longo prazo com seus credores. A Alemanha, principal credora, exigiu melhoras significativas nos compromissos de reformas. Até segunda-feira, a Grécia deverá apresentar ao Eurogrupo, que reúne os ministros das Finanças de 19 países do bloco, uma carta detalhando todas as medidas que pretende tomar durante o tempo restante de empréstimo. O resgate de 240 bilhões de euros com a União Europeia e o FMI venceria na próxima semana. Governo brasileiro adia a entrega da credencial do embaixador da Indonésia no país. A presidente Dilma Rousseff disse que não se trata de retaliação, mas afirmou que é preciso reavaliar as relações diplomáticas. Em janeiro, um brasileiro foi fuzilado na Indonésia em cumprimento à pena de morte por tráfico de drogas. Agora, o Planalto tenta convencer as autoridades daquele país a transferir para um hospital psiquiátrico outro brasileiro preso pelo mesmo crime. Após o ato do governo brasileiro, o ministro das Relações Exteriores da Indonésia chamou de volta ao país o embaixador no Brasil. Em nota, o órgão informou ainda ter convocado para uma reunião o diplomata brasileiro em Jacarta, Paulo Soares. Acidente na rodovia Ayrton Senna mata 2 pessoas, outras 3 ficaram gravemente feridas. Envolvendo 3 carros, ocorreu no quilômetro 23, sentido interior da rodovia, em Guarulhos, na noite de ontem. Segundo a polícia, o motorista de um dos veículos tentou dar ré após perder a entrada da Avenida Jacopêssego e acabou atingido. Um dos carros pegou fogo. Uma mulher e uma criança morreram carbonizadas. As 3 pessoas que ficaram feridas são da mesma família, sendo 2 crianças. Começa logo mais às 10 da noite o desfile das escolas de samba campeãs do Carnaval de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está na região do Sambódromo do AMB e tem as informações. Carla. Gabriel, e quem vem ao Sambódromo esta noite deve ficar atento aos bloqueios no trânsito. O motorista deve evitar a Praça Campo de Bagatelle e também a Avenida Santos Dumont. Para quem optar pelo transporte público, há 2 linhas de ônibus que partem das rodoviárias do Tietê e também da Barra Funda e seguem até o portão principal do AMB. Bem, os desfiles começam às 10 horas com as 2 escolas que subiram do acesso para o grupo especial, no caso a Pérola Negra e a Unidos do Peruche. Depois, pela ordem, entram na Avenida Dragões da Real,
Águia de Ouro, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre e, por último, a campeã do Carnaval de São Paulo, a Vai Vai, que fez uma homenagem à cantora Elis Regina, que completaria 70 anos de idade em 2015. Bem, os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 90 na arquibancada. Já a cadeira de pista varia de R$ 140 a R$ 280. As bilheterias do AMB ficam abertas até às 4 da manhã do sábado. Aliás, esse é o horário previsto para que a campeã Vai Vai entre na avenida. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. E após uma série de reclamações de moradores, a Vila Madalena terá amanhã, durante a apresentação de blocos de carnaval, um esquema de segurança semelhante ao feito durante a Copa do Mundo. Entre as medidas estão a demarcação da circulação de pessoas e veículos e a proibição da entrada de bebidas alcoólicas e garrafas. Ficou estabelecido que 15 mil pessoas poderão passar pelos bloqueios. A entrada é franca, mas quando a capacidade permitida de público for atingida, a Polícia Militar poderá impedir a entrada de mais gente. A ação começará a partir da 1 da tarde e vai terminar apenas após a limpeza do local. Ao término do evento, a decisão de limitar o acesso à região ocorreu após uma reunião entre o secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, o subprefeito de Pinheiros, Ângelo Filardo, e representantes da CET. No ano que vem, a Prefeitura estuda novas regras para o carnaval de rua. Uma delas é espalhar ainda mais os blocos para outros bairros da cidade. Neste ano, segundo a Subprefeitura de Pinheiros, 67 blocos passaram pela Vila Madalena, de um total de 300 em outros locais da capital. Em Santos, no litoral paulista, uma escola pública incentiva a prática de surf pelos idosos. As aulas gratuitas reúnem praticantes da terceira idade de ambos os sexos. Eles já são conhecidos como surfistas prateados. Partimos logo de manhã rumo ao litoral. Pegamos um trânsito tranquilo na serra depois do feriado movimentado de carnaval. Vamos em busca de boas histórias. Pessoas que descobriram, já mais velhas, a magia de flutuar sobre as ondas. São 9 horas da manhã, nós já estamos aqui em Santos e o motivo da nossa visita é mostrar um grupo de surfistas aqui da cidade muito especial. Nosso ponto de encontro é a escola de surf considerada a primeira do Brasil. As aulas são gratuitas e ocorrem 3 vezes por semana. Na sala de aula, os personagens desta aventura. E um detalhe interessante, o aluno mais novo aqui já passou das 6 décadas de vida. Primeiro, eles têm uma rápida aula teórica. Depois, hora de partir para o mar. Na areia, fazem exercícios de alongamento e ouvem atentos as orientações do professor. Dicas fundamentais para aproveitar melhor as ondas. Agora é ir todo mundo para a água. A escola foi fundada pelo veterano surfista Cisco Arana. Ele já foi campeão brasileiro na década de 1980 e hoje, com 58 anos, se dedica a ensinar o esporte. Ele explica que todos podem participar das aulas. Basta apresentar um exame médico. O resto é só diversão. E o que nós promovemos aqui é o estado emocional, né? O surf por prazer, bem assessorado, bem monitorado, para que ele possa desenvolver felicidade e, através da felicidade, saúde. A gente já está aqui na praia há quase 1 hora, nesse sol forte. E sabe o que é mais difícil? É fazer com que o grupo saia da água para a gente gravar a entrevista. Uma espera que valeu a pena. A cada história, um exemplo de superação e descobertas. Seu Francisco e Dona Edmeia são casados e começaram a surfar graças ao filho, deficiente visual. Ele começou a surfar, nós não sabíamos, aí depois começamos a ver ele surfar, né? Até aí a gente também não surfava. E o professor Cisco, não, vem fazer uma onda experimental, se não gostar não precisa vir mais. Aí um dia eu me enchi de coragem, falei, hoje eu vou. Dona Marlene, a mais velha do grupo, tem 75 anos e uma disposição de dar inveja.
Pegando onda, sim. A vida continua. E como? Dona Elza parece até uma profissional do surf. Aproveita o melhor que a onda pode dar. Eu tinha muita dor no joelho, problema de circulação. Então, para mim foi ótimo. Não tenho problema de joelho. Eu também tinha colesterol alto, triglicéridos. Agora está tudo normalizado. Se eu soubesse, tinha vindo antes. Esses são os vovôs do surf, cuidando da saúde, se divertindo e aproveitando a vida. Você pegar uma onda, você se sentir em pé, numa prancha, em cima de uma onda, correndo uma onda, é liberdade total. Tem muito mais energia que muito garotinho por aí. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A bola rola no final de semana pelo Campeonato Paulista, né, Celso? Tudo bem? Tudo jóia, Gabriel. 5 partidas abrem amanhã a 6ª rodada. Confira os jogos. São Paulo e Audax jogam às 5 horas no estádio do Morumbi. No mesmo horário, o Capivariano recebe o Marília, em Capivari. 2 jogos começam às 7h30. Red Bull Brasil e São Bento se enfrentam em Campinas. E em Lins, o Linense enfrenta o 15 de Piracicaba. Às 9 horas, em Ribeirão Preto, o Botafogo encara o Bragantino. No domingo, às 4 da tarde, tem Ituano e Corinthians em Itu. E na capital, Portuguesa e Santos jogam no Pacaembu. 3 partidas às 6h30 fecham a rodada do final de semana. O Rio Claro recebe o Mojimirim. Em Campinas, a Ponte Preta enfrenta o São Bernardo. E em Penápolis tem Penapolense e Palmeiras. Você viu ali o distintivo do Botafogo do Rio, né, Celso? Mas obviamente, Campeonato Paulista é o Botafogo de São Paulo. Preto. E a derrota para o Corinthians segue repercutindo no São Paulo. Foi a derrota, nem foi a derrota em si, na verdade, mas a maneira como perdeu. Abriu uma crise no clube sem precedentes. Paulo Henrique Ganso, por exemplo, segundo o técnico Muricy Ramalho, pediu afastamento para cuidar da forma física, porque não está bem. E não joga no final de semana. Allan Kardec também perdeu lugar no time. Não importa que já se passaram 2 dias da derrota para o Corinthians na Libertadores. O assunto por aqui continua sendo este. Em relação ao dia seguinte sempre é ruim, né? Você perder um jogo como nós perdemos. Apesar que perder faz parte do futebol e de qualquer esporte, mas não do jeito que a gente perdeu. Antes do treino desta sexta-feira, aqui mesmo neste campo, aconteceu uma reunião entre os jogadores, a comissão técnica e também o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro. O tema deste encontro, ainda a derrota para o Corinthians na Copa Libertadores da América, a falta de um líder dentro de campo e também o apoio da direção a Muricy. Não houve cobrança, houve uma conversa minha com os jogadores como sempre, né? De técnico de futebol, ou seja, de dar força para os jogadores. Acontece, nós jogamos muito mal, mas ainda está no começo, isso é importante acontecer agora. Aconteceu também um pouquinho no ano passado e a gente reagiu. A chance para esta reação acontecer é já neste sábado contra o Audax no Morumbi. O tricolor não joga desde o ano passado por lá. Muricy deve mexer no time. O Ganso pediu para não jogar, porque ele não está se sentindo bem, né? E a outra mudança, sim, a outra mudança um pouco tática, né? A entrada do Pato, que é um jogador que vinha jogando bem, só que não podia, né, atuar. Agora já pode. Então ele volta a ser titular. E no lugar do Ganso, o Thiago, que é o que joga pelo lado, tem chegada, então por aí. Ô Celso, estou sentindo o Muricy, tanto nas entrevistas quanto nos jogos, no banco de reserva, bem cabisbaixo ali, triste. Isso é só pela forma que o time jogou, que jogou mal, ou está acontecendo alguma coisa lá dentro do São Paulo, diretoria, Muricy? Eu acho que tem uma série de coisas, desde questões de saúde, ele não andou bem nos últimos tempos, até mesmo um processo de fritura. A gente já viu nos bastidores o presidente do São Paulo, o diretor do São Paulo, pressionando o Muricy Ramalho. E aí você encara na estreia na Libertadores um Corinthians que atropelou da maneira que atropelou, não foi o resultado só 2-0, mas a maneira como o Corinthians jogou e como jogou o São Paulo.
Então, acho que tudo isso pesa. E a gente viu que era um Muricy resignado, ciente de que realmente o time não jogou bem e precisa melhorar muito. Mas o ambiente também não é lá essas coisas. Já faz um tempo, depois de uma derrota dessa para o Corinthians, eu começo até a especulação, o Muricy vai deixar o São Paulo, aquele burburinho de sempre. Na hora errada, né? Para variar. Pelo mesmo grupo de São Paulo e Corinthians na Libertadores, o São Lourenço da Argentina venceu fora de casa. E assumiu a segunda posição da chave com um gol de saldo a menos que o líder Corinthians. Os gols da vitória argentina saíram no finalzinho do jogo. No Estádio Centenário, em Montevidéu, o São Lourenço foi surpreendido pelo Danúbio logo no início do jogo. Aos 10 minutos de bola rolando, Castro aproveitou o erro na saída de bola da defesa adversária e abriu o placar para os donos da casa. Já aos 40 da etapa complementar, Matos igualou o duelo. Quando o empate parecia um bom resultado, o São Lourenço voltou a mostrar a força que lhe deu o troféu em 2014. Após cobrança de escanteio, Seto cabeceou firme e virou o marcador, garantindo o triunfo argentino logo na estreia. O River Plate foi mais uma vítima da altitude boliviana nesta Libertadores. Pelo grupo 6, os argentinos visitaram o São José e perderam por 2-0. Gols apenas no segundo tempo. Orué anotou o primeiro de cabeça após falha do goleiro Baroveiro. E no finalzinho do jogo, Gabriel Valverde cobrou falta e deu números finais à partida. Na chave 7, o Libertad do Paraguai empatou com o Atlético Nacional da Colômbia em casa. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Pablo Zebadios inaugurou o marcador para os visitantes, 1-0 Nacional. O Libertad chegou ao empate com Jorge Gonzalez após cobrança de escanteio, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Lopes cobrou pênalti assinalado pelo árbitro brasileiro Sandro Meirahit e garantiu a virada do time paraguaio. Na volta do intervalo, mais um pênalti, desta vez a favor dos colombianos. Luiz Ruiz bateu com o pé direito e fechou o placar. Libertad 2, Atlético Nacional também 2. Finalmente, o ex-campeão do UFC, Anderson Silva, se pronunciou sobre os resultados positivos em exames antidoping. E ele continua alegando inocência no caso. Numa rede social, o Spider, como é apelidado, o Anderson, disse que não há por que se desculpar, uma vez que ainda aguarda os resultados de todos os exames. Ele revelou ainda que os remédios que tomou desde que fraturou a perna estão sendo analisados. E lembrou que em 18 anos de carreira, nunca teve problemas de doping e que sempre jogou limpo. Ele reforçou que é inocente e que é o maior interessado no esclarecimento do episódio. A questão é que está cada vez mais difícil ainda provar tem contraprova, mas inocência. está complicado. Está complicado. Celso, brigadão. Até segunda-feira. Obrigado para você também. Estela, com você. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Instituto Tomiotaki, em Pinheiros, está apresentando as primeiras mostras de seu calendário de 2015. Numa delas, reúne pela primeira vez um panorama da obra de Renata Tassinari. São 50 pinturas produzidas entre os anos 80 e 2013 que apresentam ao público a rica trajetória da produção da artista paulistana, com enfoque na importância que a técnica da colagem adquiriu em suas criações. Colorista por excelência, Renata Tassinari desenvolve seu trabalho tendo como base uma estrutura simples que ela explora, renovando os materiais. Na outra mostra do Instituto, Ricardo Hanschel apresenta a exposição Sal, com 32 fotografias impressas em papel salgado. As imagens foram captadas por diferentes tipos de câmeras, da pinhole à digital, entre 2011 e janeiro desse ano. Com o texto de Fernando Lemos, as imagens documentam o processo de extração manual de sal na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O trabalho ressalta os aspectos estéticos da extração salineira e seus personagens, focando um modo de produção que se mantém inalterado desde o século XIX e que, segundo Hanschel, tende a se extinguir. Perto dali, na Vila Madalena, a marchande Raquel Arnaud abre a temporada de sua galeria com uma coletiva organizada por Cauê Alves chamada Into the Light e que foca na luz e sombra. Estão na mostra obras de Richard Serra, Jesus Soto, Lígia Clark, Wolfram Ulrich e Carlos Fajardo, entre outros.
E nos jardins, a Zipper Galeria mostra pinturas recentes de James Kudo e 2 instalações em que ele faz jorrar metaforicamente as águas aprisionadas em suas telas. Ainda na galeria, uma instalação do peruano Diego Arregui, que se apresenta ao público brasileiro. Arregui, que vive no Chile, trabalha sobre a fotografia. Boa noite. A seguir, o governo da Ucrânia acusa a Rússia de enviar mais tanques e tropas ao leste do país em pleno cessar-fogo. E a polícia da Venezuela prende prefeito de Caracas. Estados Unidos denunciam intimidação contra opositores na Venezuela. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que tem informações sobre o desfile das escolas de samba campeãs do Carnaval de São Paulo. Carla. Olha, Gabriel, por enquanto, aqui na região do Anhembi, não há problemas no trânsito. Olha aqui, nós estamos sobre a ponte da Casa Verde e o trânsito flui bem, o motorista não tem problemas. Também aqui do outro lado, na marginal do Rio Tietê, o trânsito também flui bem no sentido Castelo Branco, mas o motorista deve ficar atento aos bloqueios no entorno do Sambódromo. E os desfiles desta noite começam às 10 horas com as 2 escolas que subiram do acesso para o grupo especial, a Pérola Negra e a Unidos do Peruche. Depois, pela ordem, entram na Avenida Dragões da Real, Águia de Ouro, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre e, por último, a campeã do Carnaval de São Paulo, a Vai Vai. Bem, o preço dos ingressos varia de R$ 70 a R$ 280. E as bilheterias do Anhembi ficam abertas até às 4 da manhã do sábado. Com vocês no estúdio. Obrigada novamente, Carla. Estados Unidos denunciam preocupação com a escalada da intimidação contra opositores do governo da Venezuela. Vários ex-líderes latino-americanos condenaram a prisão do prefeito de Caracas, opositor do presidente Nicolás Maduro. Ele será processado por crimes contra a paz. Ledesma foi detido ontem à noite em seu gabinete. Testemunhas afirmam que o prefeito foi agredido e que os policiais atiraram para o alto enquanto saíam do prédio onde funcionava o partido Aliança do Bravo Povo. Ele estaria preso em uma das sedes do Serviço de Inteligência Bolivariana. O senhor Ledesma, Antônio Ledesma, que el día de hoy... Nicolás Maduro disse em rede nacional que Antônio Ledesma foi detido por ordem da promotoria e terá de responder por delitos cometidos contra a segurança e a Constituição do país. Maduro pediu o apoio da população para acabar com o que chamou de conspirações contra seu governo. 2 ciclones atingem o nordeste da Austrália e destroem casas. Não há relatos de mortos ou feridos. O ciclone Márcia ganhou força poucas horas antes de chegar ao continente com uma tempestade de categoria 5, a mais alta na escala. Os ventos chegaram a 285 quilômetros por hora. O ciclone destruiu casas, derrubou árvores, interrompeu o fornecimento de eletricidade e provocou enchentes no estado de Queensland. Uma segunda tempestade danificou as comunicações com uma ilha no norte. Os meteorologistas classificaram os 2 fenômenos como muito destrutivos. O conflito na Ucrânia, França e Alemanha pressionam para que a trégua se mantenha. O governo de Kiev acusa a Rússia de enviar mais tanques e tropas ao leste do país. Os separatistas anunciam troca de prisioneiros.
Os combates persistem apesar da trégua acertada a semana passada em Minsk. Os Estados Unidos dizem que a Rússia e os rebeldes do leste violaram cessar-fogo mais de 250 vezes desde o início da trégua no domingo. Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa estiveram no leste da Ucrânia. Eles confirmaram a existência de combates em pelo menos 8 regiões e apresentaram relatórios sobre equipamentos, tanques e munições da Rússia. Os militares ucranianos afirmam que mais de 20 tanques russos, 10 sistemas de mísseis e 15 caminhões e ônibus cheios de combatentes cruzaram a fronteira da Ucrânia em direção à cidade portuária de Mariupol. O presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, consideram que é preciso avançar na aplicação dos outros artigos do Acordo de Minsk, apesar da tomada da cidade de Debaltseve, onde os rebeldes capturaram dezenas de soldados ucranianos. Os separatistas pró-Rússia anunciaram a intenção de trocar prisioneiros com Kiev. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma afirma que corrupção na Petrobras já deveria ter sido investigada nos anos 90. PSDB reage. A FHC diz que presidente foi descuidada e compara Dilma ao criminoso que furta e grita pega ladrão. E Aécio Neves declara que Dilma parece zombar dos brasileiros. Ministério Público quer devolução de 4 bilhões de reais de empresas por desvios na Petrobras. Shoppings de São Paulo criam alternativas para poupar água e chegam até a fechar banheiros. Alckmin descarta a hipótese de rodízio e diz que se obras ficarem prontas no prazo, haverá água para recuperar o Cantareira. Inspirado na filha, ex-executivo cria parque adaptado para crianças com deficiência. Na série Cara de São Paulo, uma ex-bailarina que criou uma lavanderia especializada em cuidar de trajes de espetáculos. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias do Jornal da Gazeta, edição das 10, com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Até já! Hoje, 11h30 da noite, no Almanaque das Trilhas Sonoras. Relembre as trilhas que marcaram o fim da década de 80.